Amados, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos, capítulo 126. Salmo 126. Salmo 126, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Meus amados, estamos aqui na Tua presença, Pai, diante da Tua palavra. A Tua palavra que exorta, que ensina, que é viva, que é eficaz, que é capaz de separar alma e espírito, cortar juntas e medulas, Pai. Nós queremos orar pedindo, Pai, que os nossos ouvidos venham estar aptos para ouvir a Tua palavra em nosso coração, para o entendimento da Tua palavra. Através do Teu Espírito Santo, nos dá o entendimento, Pai, que possamos aplicar essa palavra em nossas vidas e elas venham gerar frutos para arrependimento em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Essa palavra do Salmo 126, ela vem bem de encontro para o ano está virado. E o tema para a nossa administração de hoje é projetando um ano alegre. Repita comigo: projetando um ano alegre. Amém? Então aqui, esse texto nos fala que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Israel, de Jerusalém, o povo dele, o povo está dizendo: ficamos como quem sonha. Tem um louvor que a gente canta que diz: quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, risos de louvor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, é um louvor que eles cantaram, né? Nós vamos trabalhar em cima desse louvor, porque o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. Ele não muda, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Então, meus amados, a virada de ano, ela é o desejo profundo de qualquer pessoa, de qualquer crente que enfrentou lutas prolongadas, lutas difíceis. Eu acredito que esse foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Eu tenho alguns exemplos que eu vi nessa caminhada desse ano de lutas. Até a gente vinha no carro falando de mais uma luta que aconteceu. Então a gente sabe que é morte, tragédia, doença. Quanta luta que as pessoas enfrentaram. Então o desejo de todo cristão é a virada de chave, a virada de ano, é a mudança, é deixar para trás aquilo que não foi bom durante esse ano. E nós queremos ficar com aquilo que é bom e levar para fora aquilo que é ruim. Eu quero dizer que celebrar a virada de ano que vem aí, daqui uns dias, ela é cultural. Todos nós celebramos a virada de ano. Mas experimentar uma virada de vida, isso é espiritual. O crente, ele experimenta uma virada de vida. O crente, ele tem que nascer de novo. Perguntaram para Jesus, Nicodemos, né? Mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus estava falando para ele: você tem que nascer no Espírito. Não na carne, no Espírito. É um novo nascimento. E é isso que a gente quer. Como crente, ter um novo nascimento, uma mudança de vida, experimentar uma vida espiritual com Deus. Comemorar o Natal sabendo que o Senhor Jesus é o Senhor do Natal. Que Ele é o centro do Natal. Mas Ele não nasceu dia 25, não tem problema. A gente escolheu essa data para comemorar. Porque se Deus quisesse dar a data de nascimento de Jesus, estaria na Bíblia. A gente sabe que quando Jesus nasceu, fazendo um parênteses aqui, os pastores estavam com as suas ovelhas, seu gado lá, tudo, cuidando, né? A Bíblia diz.
E aí a gente vai remontar Israel nessa época, de 25 de dezembro tem neve. Não tem como você cuidar para fazer o teu gado no meio da neve. Então, tem estudiosos que dizem que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Mas uma data precisa ninguém sabe. Então, nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador 25 de dezembro. Tem pessoas que eu conheço que o pai não registrou 2, 3 meses depois. E aquela data ficou a data do nascimento que ela comemora. Ainda sabe que ela nasceu antes. Mas qual data que ela comemora? Aquela que ela sabe. Amém, meus irmãos? Então, de fato, muitas pessoas elas entram no ano novo carregando correntes do ano velho. Quais são essas correntes? Mágoas, algumas tragédias, alguns vícios, uma estagnação. A pessoa ela dá um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente e 1 para trás. E ela percebe que ela está no mesmo lugar, ela está estagnada. Então, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para crescer. Quando o Senhor nos chama, Ele mostra para nós um alvo. Seja no trabalho, seja em casa, na família, no casamento, o nosso alvo é Cristo. Eu não consigo chegar até Cristo ficando estagnado no mesmo lugar. Então, para isso eu preciso entender da sua palavra, para isso eu preciso aprender aquilo que Ele nos ensina, para isso eu tenho que evangelizar, para isso eu tenho que vir à igreja, para isso eu tenho que orar, tenho que meditar, tenho que jejuar, tenho que dizimar, tenho que fazer o que a palavra ensina. E o Espírito Santo vai se manifestando em nossos corações. Amém, meus queridos? Amém. Então, a Bíblia, ela fala um pouquinho diferente de tudo isso que estamos falando, assim, que o mundo gosta. São vários cenários da história onde Deus interveio pelo seu povo. E quando Deus interveio, o povo viu que existe um antes e um depois. Existe um antes de você se converter e um depois de você se converter. Um antes de você estar na presença do Senhor e depois de você estar na presença do Senhor. Ou seja, há uma mudança. Para aquele povo ali que nós lemos, também existiu um antes e depois. Existiu um antes deles voltarem para Sião e um depois que eles voltaram para Sião. Ou seja, o depois sempre vai ser melhor. E você vai estar amadurecido, preparado para a situação. Aquele povo judeu, ele foi tomado cativo pela Babilônia 586 anos antes de Cristo. E ele permaneceu cativo por 70 anos. Veja bem, 70 anos cativo, e isso dá uma geração e meia. Porque naquela época as pessoas viviam 60, 50, 60 e quando muito 70 anos. Então muitas pessoas, quase a maioria, morreu no cativeiro. E essa nova geração que retornou do cativeiro. E é isso que Deus faz. O cativeiro não dura para sempre. Deus muda o nosso cativeiro. Nós temos que compreender que Deus é o Deus da esperança. Então, quando nós meditamos na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras, em palavras de fé, de amor, nós vemos que Deus ele é especialista em mudanças. Deus ele é especialista em reviravoltas. Quando você está numa situação difícil, que parece que não há luz no fim do túnel, ali a pouco acontece uma coisa que não esperava. Jesus disse que se não pregar, as pedras pregarão. Ou seja, se você acha que não tem solução, Deus que te criou no momento certo, Ele vai mostrar a solução. Se for preciso ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Ele ressuscitou Lázaro. Ele deixou Lázaro morrer para mostrar que Ele tem o poder sobre a morte. Então, nosso Deus ele é especialista em fazer a mudança necessária. Se está ruim o casamento, se está ruim o trabalho, fique firme, ore, espere pelo ano da virada. E quando eu digo ano da virada, não é daqui uns dias. O ano da virada, espere pela mudança que ela logo virá. Ela pode levar o ano inteiro. O ano da virada não é dia primeiro, o ano da virada é o ano inteiro.
Então, o ano da virada, não é um dia da virada. Não podemos desistir. No primeiro dia que tu não conseguiu uma coisa, tu desistir. Então, é fundamental que nós venhamos a compreender que essa virada que nós temos que ter, ela não depende de governo, ela não depende das pessoas, ela não depende do ser humano. Essa virada, ela não depende da sorte. Essa virada, ela depende de Deus. Ela é provisão divina. Aonde você está falando isso, pastor? O povo estava lá cativo, ficou 70 anos, perdendo as esperanças muitas vezes, achando que não tinha mais luz no fim do túnel, e daí de repente, do nada, Deus liberta o povo. Deus traz o povo de volta, ficamos como quem sonha. O povo achava que nunca mais ia ser liberto. 70 anos no cativeiro. Nós podemos ver também os 400 anos do povo no Egito, quando Deus liberta o povo com as 10 pragas. É outra libertação que Deus faz com o seu povo. Não há impossíveis para o nosso Deus, filho. Diga para o teu irmão, não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Então, o ano vindouro vai ser o palco da maior vitória que você já viu na tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente fala, a gente tem que falar com fé. Se eu olhar para a minha vida um tempo atrás e olhar para hoje, com certeza eu vou dizer que melhorou muito minha vida com o passar dos anos. Então, assim, a gente vê que Deus vai agindo, vai mudando, vai transformando. Moisés chegou para Deus e disse: eu não sei falar. Deus escolheu a Moisés e mandou Arão, seu irmão, para falar com ele. Deus sempre vai ter uma solução para todo e qualquer problema. O Deus confundiu as línguas, ele pode fazer de novo você queira falar aquela língua. E isso aconteceu no Pentecostes, né? Eles estavam cada um falando na sua língua natal, a Bíblia diz. Então, assim sendo, o que eu digo para vocês? Prepare-se para viver um sonho. Na virada do ano, prepare-se então para viver como quem sonha. Porque se você deixar de lado os teus sonhos, o que vai restar para frente? Estagnação. Amém, meus irmãos? Então, mediante esse texto de Salmo 126, eu extraí algumas coisas aqui para nós estarmos falando. Primeira coisa que eu tiro desse texto de 126, Salmo, é a intervenção. Diga intervenção. Intervenção. Quando o Senhor trouxe. Quando o Senhor trouxe a intervenção de Deus de tirar o povo do cativeiro e trazer de volta para Sião. Essa é a palavra que eu vejo no versículo 1. Intervenção de Deus. Intervenção do homem não adianta nada. Se Deus não vai à frente, o homem não pode. Vamos ao trabalho do homem. A Bíblia diz: em vão vigia a sentinela. Deus tem que ir à frente. Foi Deus quem trouxe. O versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião. Então, inicialmente, nós vemos isso. Que Deus, Ele é a fonte da mudança. Deus tem que ser a fonte da mudança na tua vida. Por força humana, a gente não faz nada. Por força humana, sabe o que acontece? Eu vou dizer bem uma coisa bem séria para vocês. Por força humana, você diz: eu tenho que ir no médico, porque eu estou com uma doença. Eu tenho que ir no médico para ele me dar um remédio para depressão. Eu tenho que ir no médico para ele me dar um remédio para ansiedade. Eu tenho que ir no médico para ele me dar um remédio para dormir. Ué, por quê? Por força humana você não consegue. Você precisa de uma força que não está em você. Mas quando Deus opera, muitas vezes a pessoa não precisa de remédio nenhum. Outras vezes Deus permite que se tome remédio. Por isso que nem o pastor manda parar de tomar os remédios. É Deus que vai agindo. Tem pessoas que vivem normalmente com remédios, com doses baixas, e tem pessoas que param de fumar, param de beber e podem até parar de usar os remédios, mas isso com orientação médica. Então nós precisamos de Deus fazer essa mudança. E aqui diz: quando Deus trouxe essa virada, veio pelo poder de Deus, pela intervenção divina, não por força do braço do homem. Nós temos que parar como seres humanos de arrombar as portas
e clamar ao Senhor que tem as chaves. Se você tentar arrombar a porta, você não vai conseguir. A porta, ela é de aço. Você precisa daquele que tem a chave para dizer, como diz em Apocalipse 3:20, eis que a porta estou e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei com você. É esse que tem as chaves, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Amém? Então nós podemos ver que o Senhor, Ele opera em nossas vidas. E não podemos querer arrumar as portas. E nós vemos que Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo de transformação. Jesus Cristo é o maior exemplo de transformação. Da virada, da mudança. Ele é o maior exemplo da humanidade de transformação, de virada. Veja bem, Jesus transforma a morte em vida. Jesus, Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, Ele é o maior exemplo da virada. E Deus pode ressuscitar os sonhos mortos, os sonhos perdidos. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Nem os apóstolos acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Jesus, no caminho de Emaús, estava lá e as pessoas falando, não, o mestre morreu, estava mentindo que era Jesus. Estavam cegos espiritualmente. Tomé teve que tocar para ver que ele tinha ressuscitado. Mas se ele pregou, se ele profetizou que ele viria, que ele voltaria, o povo não entendeu. Estava junto dele todos os dias e não aprendeu com ele. Foram entender isso depois que ele voltou e mostrou e falou, e o pessoal foi entender que ele tinha dito isso e era verdade e iria se cumprir. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ninguém acreditava que ele podia fazer isso. Então, por isso que muitas vezes Jesus tinha que fazer certas coisas para que o povo viesse a crer. Muitas vezes a palavra não surte efeito sem uma ação. A palavra tem que vir junto de uma ação. Então, consequentemente, a virada que você espera, meu irmão, minha irmã, está em Deus. Entregue a sua vida para aquele que tem o controle, para aquele que pode mudar a tua história, para a pessoa que pode mudar o cenário. Quem que pode mudar o cenário? Jesus. Jesus pode mudar o cenário que está difícil. E aí, por isso eu peço para você declarar assim: este ano não será pela minha força, mas pela força do Espírito de Deus. Amém? Este ano não será pela minha força, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa que esse trecho de Salmo nos mostra é a intervenção. A segunda coisa que esse trecho me mostra é o sonho. Diga, o sonho. Eles voltaram a acreditar. Eles tinham um sonho que estava morrendo, mas não tinha morrido por completo. Estava abafado, mas eles voltaram a sonhar. É o que o texto diz no versículo 1 ainda. Foi como um sonho. Confiamos como quem sonha. Então eles voltaram a sonhar. E vendo esse texto, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, volte a sonhar. Quando a gente era no mundo, quem não nasceu em berço crente, a gente tinha muitos sonhos. Ser rico, ter uma casa grande, ter dinheiro, era um monte de sonho que, quando eu me converti, isso não fez mais, não teve mais valor para a minha vida, eu tenho isso. Porque os meus sonhos hoje são diferentes daqueles sonhos que a pessoa do mundo tem. Eu preciso ter uma casa? Preciso. Um carro para transportar? Eu preciso ter outras coisas? Preciso. Mas eu prefiro ter uma família, eu prefiro estar fazendo a vontade de Deus, eu prefiro deitar na cabeça no travesseiro e dormir, eu prefiro não mentir, fazer aquilo que o Senhor ensina. Porque com a cabeça que está leve, que não tem nada para confessar, é uma cabeça tranquila, a pessoa deita e dorme, é tranquilo. Agora a pessoa que anda fazendo coisas erradas, essa pessoa está sempre brava, ela está sempre com uma coisa incomodando o coração dela, ela está presa pelo pecado. Então, nós temos que sonhar os sonhos que nós deixamos para trás.
Tem um louvor que fala os sonhos de Deus. Deus não sonha, é os nossos sonhos. Deus realiza sonhos. Deus é o que traz à tona aquilo que tem. Muitas vezes Deus não te dá o dinheiro, o carro, aquilo que você quer, porque você vai abandonar ele. Mas eu garanto que Deus dá o necessário para cada um de nós aqui. Deus dá o necessário para você viver, para você trabalhar, para você se locomover, para essa igreja estar aberta. Deus manda o necessário. Mas quando nós dobrar nosso joelho e começar a orar pelo poder sobrenatural de Deus, pela provisão de Deus, quando você chorar por as almas perdidas, Deus vai enviar essas almas para você. Você tem que estar preparado para receber aquelas almas. Se Deus enviar uma pessoa até você, o que você vai dizer para essa pessoa? O que você tem a dizer para essa pessoa? Então você tem que estar preparado para não envergonhar o nome de Deus. Muitas pessoas me perguntam por que o Senhor Jesus me salvou. Muitas pessoas perguntam por que Jesus Cristo morreu por você. E a resposta é bíblica, é fácil. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Tem uma passagem de Romanos que diz que Jesus morreu pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e ressuscitou para a minha justificação. O meu Salvador, ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e ele ressuscitou para a minha justificação. Se Jesus não ressuscitasse, Deus não teria aceito a obra que ele fez. Então Jesus ter ressuscitado é a prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Então, primeiro, foi para a remissão dos meus pecados. Segundo, Jesus morreu por mim, por me amar imensamente. Jesus morreu por mim pelo seu grande amor para comigo. Jesus morreu por você pelo seu grande amor para contigo. Aonde está escrito isso, irmão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a maior prova de amor de um pai, quando ele entrega o filho em troca de todas as almas do mundo. E Deus valoriza cada um de nós. Ele se preocupa com cada coração. O inimigo vem abafando e querendo que a gente faça sem pensar de qualquer jeito. E quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a orar, a gente começa a ter outra visão. A gente tem que ser pessoas amáveis. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E a terceira coisa que eu vejo, que Jesus morreu por mim e por você, é para que nós tivéssemos um futuro melhor. Não uma vida caída nas valetas, bêbado, drogado, para que nós tivéssemos um futuro melhor. Para que Deus pudesse ressuscitar nossos projetos, nossos sonhos. Para não deixar nosso sonho morto. Eu queria ser médico, eu queria ser um cientista, eu queria ser um pastor. É o sonho que tu tem, Deus vai te abençoar. Mas daí, qual é o passo que tu está dando para que esse sonho venha a ser realizado? Eu queria uma casa, mas qual é o passo que tu está dando? Sai da estagnação. Dê o primeiro passo de fé. O pesadelo do passado, ele pode ser dado em lugar da promessa de Deus ser cumprida no teu futuro. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. E Deus pode mudar aquela situação. Se ele não mudou ainda, perceba que muitas coisas ele já está mudando na sua vida. Mas por que não mudou tudo ainda? Deus conhece o teu coração. Algumas coisas ele sabe que tem que ser lentamente, outras coisas ele pode dar de imediato. E outras coisas você não está merecendo no sentido de você não orar, não buscar, não se entregar para Deus, não colocar em primeiro lugar. Converse com Deus. Deus vai trazer a resposta. Leia a palavra do Senhor, medite na palavra. Deus vai te dar a resposta. Deus não te deixa sem resposta, meu irmão. Terceira coisa que eu aprendo então com esse salmo é a evidência. Diga comigo, evidência. Evidência. Riso e louvor. Qual foi a evidência desse povo que estava como quem sonha por ter se libertado do cativeiro? Riso e louvor. Versículo 2 que diz: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria.
Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de hinos de louvor. Então é riso e louvor. Alegria no Senhor. Essa virada para este povo trouxe mudanças visíveis. Qual que é a mudança visível? Riso e alegria. Riso e louvor. É o que o texto mostra. A boca cheia de riso, cheia de alegria. E a alegria é um sinal de libertação. Quando uma pessoa é liberta, ela fica leve. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos, passando dificuldade, peça oração para o irmão. Irmão, eu estou orando, mas não está adiantando, me ajuda em oração aí. Vou fazer uma corrente de oração por essa causa. Aí depois você vai testemunhar a bênção do Senhor. Deus está no controle, Ele vai mudar a situação. Mas por que existe a igreja? É também para andar em comunhão, orar uns pelos outros. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, diz a palavra do Senhor. Então, olha o que o texto diz. É que nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas. É no versículo 2 ainda. Então, muitas pessoas estão te observando, meu irmão e minha irmã. Pessoas de dentro da igreja te observam. O teu vizinho te observa. A tua família te observa. E muitos tentam puxar o teu cabelo. Se você diz que faz qualquer coisa, que bom. Se você diz que vem na igreja, já não é muito bom assim. E aí quando você deixa de beber, deixa de cair nas valetas, deixa de fumar, se torna uma pessoa que é fiel, que anda na palavra do Senhor, e você chega para o teu pai, para a tua mãe e fala isso, e ele vê essa transformação em ti e diz assim: ira, venha crente. É isso? Não tinha outra coisa para te fazer? Mas ela está vendo que a própria filha mudou de vida. E ela não reconhece isso. Porque o mal saiu daquela pessoa, mas não saiu da mãe daquela pessoa ainda. Então o mal que te enganava, não te engana mais, mas está enganando aquela pessoa ainda. E aí cumpre a nós orar para essas pessoas. Mas o mundo está nos observando. O mundo à volta está olhando. Aquele cara que é crente, eu sabia, andou roubando. Nem sabe se é verdade, já sai espalhando bobagem. Não devemos falar mal das pessoas. Porque assim como a gente fala mal das pessoas, a gente dá o direito de elas falarem mal da gente também. Porque você, como crente, você tem que dar o exemplo. Muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa, de uma situação, de forma carnal, mas de forma espiritual, você tem que amar aquela pessoa. Você tem que orar para que Deus te dê aquele amor que você não tem por aquela pessoa. E a palavra de Deus ensina isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo muitas vezes vai ser aquele que te incomoda, aquele que está com o som alto, aquele que está fazendo coisas que tu não gosta, aquele que está entupindo a tua calha. É aquele cara. Esse aí que Deus está colocando na tua frente para você ver e amar. Tem vários irmãos que dizem assim: eu orei para Deus, para me ter mais amor pelas pessoas. E saí na porta, chegou a pessoa que eu mais odiava. E aí eu respondi: Deus, mas tão rápido? Deus conhece teu coração, tu pediu para mim, agora mostra que você vai responder de acordo. Porque Deus, se tu quer amor, Deus vai te colocar em situações de amor. Se você quer força, Deus vai te colocar em situações de força. Aquilo que você quer, Deus vai te colocar em situações para te provar, como Deus prova o ouro no fogo. É dessa forma que Deus nos prova o ouro ao fogo. Então o que eu digo? Prepare-se para ser motivo de espanto para as pessoas. Tudo isso que eu falei para vocês, preparem-se para ser motivo de espanto para as pessoas. Mas é espanto no bom sentido. Porque o teu vizinho vai começar a olhar diferente. A tua família vai começar a olhar diferente. E eles não vão ter outra saída a não ser dizer: foi Deus. Foi Deus. Olha o que eles disseram para o povo aqui. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Até o incrédulo disse: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Até o outro país que não serve Jesus dizia: Deus tem feito grandes coisas por este povo. E muitas vezes quem está ali dentro não reconhece aquilo que as pessoas que estão fora reconhecem.
Deus fez grandes coisas pelo seu povo. E Ele é o mesmo ontem e sempre será o mesmo. Ele vai fazer por você. Deus libertou o seu povo, 2 milhões de pessoas, 400 anos no cativeiro, 70 anos no cativeiro da Babilônia. Trouxe de volta. Deus vai solucionar o teu problema. Mas o mais importante é você ter a saúde, a força para trabalhar. E aqui eu vejo as evidências da virada. Algumas evidências, alguns sinais da virada. Primeiro, a restauração. Diga restauração. O que foi perdido, volta melhor. Aquele povo morreu no cativeiro e voltou um povo que praticamente todo ele nasceu no cativeiro. Mas como é que eles voltaram para Israel? Quando fala Sião aqui, é a Israel como um todo, né? O povo de Israel mesmo. Eles voltaram cantando hinos de alegria, jubilosos, vivendo como quem sonha. Então eles voltaram melhor. Essa é a primeira evidência, a restauração. Deus restaurou a sorte de Sião, diz o texto. A segunda coisa, a segunda evidência que eu vejo, alegria, diga alegria. Alegria. O luto, ele é trocado pela dança. Eles achavam que estavam mortos, que Deus não olhava mais para eles. Eles estavam quase sem esperança, como muitas vezes nós estamos assim. Mas eles não desistiram de acreditar. Eles não desistiram de honrar a Deus. Provavelmente muitos sacerdotes, muitos homens lá oravam a Deus. E no tempo determinado por Deus, Deus resgatou o seu povo. E eles começaram a dançar hinos de alegria na presença do Senhor. A pessoa, quando ela está alegre, ela não olha para a circunstância. Ela está focada no autor da mudança. O autor da mudança é Jesus. Terceira, o reconhecimento. Diga reconhecimento. Até os incrédulos verão a mão de Deus. Até aquela pessoa que não te conhece, até aquela do vizinho vai ver. Mas ele escutava som alto, umas músicas diferentes, ele agora comprou. Mas toda noite saía aqui com uma guria diferente, né? Bebia, até cair nas valeiras, como eu falei. Mudou tudo isso. O que aconteceu com ele? Isso vai fazer as pessoas quererem um pouco disso para a vida delas. Ah, mas como que ela conseguiu mudar assim? Teve algum médico, algum lugar que ela foi? Eu quero isso para a minha vida. Tem muitas pessoas que se convertem dessa forma, meus irmãos. Eu quero dizer para você que quando você vê na Bíblia, vê ali versículos de conversão, de mudança de vida, de evangelismo, o teu testemunho é uma arma poderosa para a evangelização. Sabia? Você diz, pastor, eu não conheço muito da palavra de Deus. Amém. Mas você é uma cristã fiel à palavra. Você está iniciando na fé, você não conhece a palavra. Aí você fica de frente com uma pessoa que não é crente. E aquela pessoa está cheia de problemas e você não sabe quais versículos, o que falar na palavra daquela pessoa. Daí você diz, olha minha irmã, olha a dona Maria aqui, ó, eu não sei onde falar para ti, mas eu vou te contar uma coisa para ti. Eu era assim como você está agora. E Deus mudou a minha vida. Ela vai abrir o olho e dizer, como que aconteceu isso? Eu preciso disso. Ela diz, olha, eu andava tomando medicamento, usava droga, fazia isso, fazia aquilo. E quando eu conheci o Salvador, a minha vida mudou por completo. Eu ia em tal lugar, aconteceu isso, aí dá para testemunho de vida, de quem tu era e quem tu é agora. E aquela pessoa, com certeza, ela vai querer isso para ela. Ela está precisando. Será, meu irmão? Eu trabalhei 29 anos no hospital. É um lugar melhor para falar da palavra de Deus. As pessoas estão sensíveis, com medo de morrer, as pessoas estão precisando de algo. Algumas pessoas dizem assim, tudo que vier para ajudar eu aceito. Outras, não, é bem isso que eu precisava mesmo. De cada 10 pessoas que falam do hospital, 9, elas arregalam os olhos querendo, meu olho ficou aqui agora lacrimejando por isso que tu falou. Meu irmão, tem testemunho também, me deixou muito alegre. É isso que eu digo, quando tu não espera o que tu faz, mas quando tu recebe a resposta de Deus,
tu fica muito alegre. E isso mostra que tu está fazendo o que Deus está mandando fazer. Eu trabalhei em Carazinho, diante eu vi coisas acontecer, eu vi pessoas sendo curadas, fico alegre. Deus opera quando você tem fé. Uma vez alguém me disse assim: eu vou ser demitida do meu trabalho. Eu digo: você não vai ser demitida. Só Deus quer que venha agradecido depois. Terminou as férias, ela voltou a trabalhar, mas não fui demitida. Deus me mandou dizer isso. A gente tem que obedecer a Deus, amém, meus irmãos? Amém. Então, por fim, a quarta coisa que o salmista mostra nesse trecho é o milagre. Diga comigo: o milagre. Torrentes no deserto. O deserto do Negev é um deserto muito árido. Esse deserto é situado lá no sul de Israel. Esse deserto ele cobre 60% da área toda do país de Israel. Mais ou menos 60%. Mas quando chove, forma rios caudalosos lá, quase que instantaneamente. Então, por isso que o texto diz aqui no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. As torrentes do Negev é isso: quando chove, formam os rios em pleno deserto árido. E Deus pode fazer isso na tua vida, nessa virada, nesse ano que se inicia. Deus pode fazer torrentes de água brotarem da onde não existe. Se a tua vida está seca, se o teu casamento está seco, se o teu trabalho está difícil, Deus pode derramar torrentes de água nas tuas finanças, no teu trabalho, no teu casamento, no teu relacionamento. Deus pode trazer aquilo que você está tanto pedindo para Ele, mas você tem que crer. Você tem que colocar a tua vida na presença do Senhor e crer que Deus pode mudar, essas coisas podem acontecer. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que há choro na semeadura. Repita comigo: há choro na semeadura. Então, meu irmão, então, minha irmã, não desista de lutar se começar um ano difícil para você. Não desista de lutar. Leia a Bíblia e veja que muitos homens de Deus passaram por situações difíceis e não desistiram. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Davi, Salomão, eles não desistiram. Não desista, meu irmão. Vive na presença de Deus. Olha o que diz os Salmos, esse 126, continuando. Na verdade, eu vou falar sobre todo o Salmo, né? O 5 e o 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amados, há júbilo na colheita. Há júbilo, há grande alegria na colheita. Viu o que o texto diz aqui? Que a recompensa é garantida. Voltará trazendo os seus peixes, voltará trazendo a sua vitória, voltará trazendo o presente de Deus. Salmo está dizendo isso. E por que o salmista fala isso? Porque eles vivenciaram isso de Deus. E aí o salmista escreveu aquilo que ele vivenciou. Quando a pessoa escreve um livro, é a crônica, a biografia da vida dela, da vida de outra pessoa. Aqui é a crônica, a biografia do povo de Deus. Eles passaram por isso. Eles estavam lá cativos, chorando, mas eles voltaram trazendo a sua vitória. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus pode mudar a história. E eu quero pedir que Deus faça isso na vida de cada um de vocês, e que vocês venham aqui à frente testemunhar quando Deus garantir a vitória. Não se calem. Quando Deus garantir a vitória para vocês, dê um testemunho. Honre a Deus. Dê um testemunho. Mostre que Deus agiu na tua vida. Eu sempre que me lembro dos meus testemunhos, eu coloco para vocês, porque a gente tem que honrar o nome de Deus. Bem? Então eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Enquanto o pessoal do louvor vem à frente, eu quero finalizar esse culto dizendo que quem planta chorando, colhe cantando. Amém? Quem planta chorando, colhe cantando. O ano da virada é uma promessa para aqueles que persistem, para aqueles que não desistem. Então, enxugue as lágrimas do ano velho, meu irmão. Enxugue as lágrimas do ano velho, minha irmã. Porque elas regarão o ano vindouro. A semente que será plantada no ano vindouro. Amém?
Então creia na provisão de Deus. Deus pode mudar todas as coisas, amém? Vamos colocar em pé nossos lugares. Convido meus amados a dar um passo de fé aqui à frente para nós estar louvando junto. E depois eu quero estar orando pela vida de vocês. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça ao Senhor no teu lugar, aleluia. Te agradeço. Agradeça por sua vida. Guarde que você respira. Agradeça porque Ele te salvou. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. E a mão, meu irmão, para o teu lado, vamos cantar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, Senhor. Deus, tu és o Deus de restauração e poder. Nós clamamos agora, Senhor, pelo ano da virada. Tu vês aqueles que entram nesse novo ciclo, Pai, sendo cativos, ó Pai, da ansiedade, da doença, do infortúnio, Senhor, ou talvez também da escassez.
mas o Senhor está com cada um de nós, o teu Espírito Santo habita em nossos corações, e nós pedimos, Senhor, muda a nossa sorte como as torrentes do deserto, como as correntes do Negueb, Senhor, o deserto árido, aonde só brota água para saciar a sede, Senhor. Arranca a tristeza do nosso coração, Senhor, e coloca em nós um cântico novo, aleluia. Coloca em nossos lábios um cântico novo, Senhor. Oh, Senhor, nós declaramos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós declaramos que os dias de choro ficaram para trás, Senhor, que o tempo de colheita já é vindo, Pai. A colheita será com júbilo, Senhor. E agora eu quero dizer que essa colheita se inicia com esse ano vindouro, Senhor. Que o nosso testemunho seja tão impactante, Senhor, que todos ao nosso redor reconheçam que o Senhor fez grandes coisas, que as outras nações reconheçam que o Senhor fez coisas grandes por nós. Nós recebemos do Senhor a liberdade, nós recebemos do Senhor a cura, nós recebemos do Senhor a provisão, e nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, o seu coração, que o Senhor conhece cada um, as entranhas do seu coração o Senhor conhece, Pai. Que nós venhamos a viver em amor, buscando a santidade do Senhor, nos derramando na Tua presença, Pai. Sabemos que passaremos por dias difíceis, mas Jesus disse: rende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós venhamos ter bom ânimo na Tua presença, Senhor, e viver para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, Senhor. Que esse problema não seja algo que vá devastar essa vida, Pai, mas que ela possa compartilhar e ver um dia a solução. Que ela possa buscar no Senhor a solução para esse problema, e que o milagre venha acontecer em nome de Jesus. Que essa minha irmã, esse meu irmão, eles projetem um ano alegre em sua vida, um ano da virada, um ano da mudança, Pai, um ano do testemunho, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agora eu peço que o Senhor venha abençoar esse meu irmão para a sua casa, essa minha irmã, essa criança, Pai, e que possamos falar do amor de Cristo dia após dia, sem titubear. Falar que nós temos um Salvador e que Ele nos resgatou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua imensa e maravilhosa luz. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Então, não esquece de dar um abraço para o teu irmão aí e dizer: Deus te ama. Amém? Glória a Deus.